Olá! Você sabe como você fica doente? Não sabe? Tem alguma ideia de como evitar as doenças? Também não sabe? Então fica comigo que depois da vinheta eu vou te ensinar alguns macetes sobre isso. Salve, salve, salve galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um super vídeo de biologia. Hoje o nosso assunto é muito moderno. Nós falaremos sobre as vacinas. Eu sou o professor Arley, esse é o canal Biociência. Não se inscreveu ainda no canal? Vai lá, se inscreve, vem com a gente. Vamos falar então sobre as vacinas. Oi pessoal, vamos começar falando um pouquinho sobre como fico doente. Posso evitar? Bom, para a gente falar sobre isso, nós temos que lembrar como é o nosso sistema de defesa. Então, a gente fica doente quando algum agente invasor, que a gente chama de agente patogênico, é aquele agente que causa doença, pode ser um vírus, uma bactéria, um protozoário, penetra no nosso organismo. Quando isso acontece, o nosso sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa, ele luta para eliminar esses invasores. Nem sempre o nosso sistema de defesa consegue eliminar esses invasores. Então, para que você possa evitar muitas doenças, o ser humano desenvolveu algumas tecnologias para te ajudar. O soro, o plasma convalescente e a vacina são formas de proteção contra as doenças no organismo. Eles possuem funções diferentes e agem de maneiras distintas. Nós vamos falar um pouquinho sobre alguns deles. Então, você sabe qual é a diferença entre epidemia, pandemia e endemia? Garanto que agora você tem ouvido falar muito sobre pandemia. Então, eu vou te mostrar o seguinte: epidemia. Quando ocorre um número elevado de casos num curto espaço de tempo. Por exemplo, a dengue. A dengue chega agora o verão, explode. Então nós temos uma epidemia. E ela não é no mundo todo, ela é basicamente nos países tropicais. A próxima seria a pandemia. Pandemia é quando a epidemia toma grandes proporções e se espalha pelo mundo todo, que é o caso da AIDS e é o caso agora também da Covid-19. E nós temos ainda a endemia. É quando essa doença é restrita a uma determinada área, como o caso da malária, por exemplo, lá em Rondônia, e o número de casos é sempre alto, sempre. Não tem um pico, ele está sempre alto. Isso é endemia. Como o coronavírus infecta as células? Já que nós estamos falando de pandemia, vamos falar um pouquinho do corona. Então, veja, acompanha comigo o seguinte. Aqui nós temos o corona. Olha, veja o seu organismo, né? Você já estudou sobre os vírus, sabe que vírus ele é formado por uma cápsula de proteínas, lá dentro está o material genético e essas estruturas que estão se movendo aqui, nós chamamos de proteínas spike. Essas proteínas, que são chamadas de espículas, é que vão se fixar na célula para poder penetrar e liberar o seu material genético. Então, cada vírus tem o seu tipo de proteína spike. E essas mutações que acontecem, que a gente sempre vê dizendo na TV, surgiu uma nova mutação ou coisa assim, é nessa proteína. Veja, o vírus então, nós temos aqui um vírus em imagem real, mostrando então aqui a estrutura do vírus com o seu material genético, né? E o vírus invadindo a célula e liberando o seu material genético lá dentro da célula. E nesse esqueminha a gente pode ver então que o vírus ele injeta o seu material genético na célula, né? Esse material genético ele pode ser DNA ou RNA, ele vai ser traduzido numa região da célula que nós chamamos de ribossomos. Esses ribossomos então vão ler
as proteínas dos vírus, né, as informações genéticas dos vírus, e produzir proteínas para a fabricação de novos vírus, certo? E depois a célula pode morrer e liberar os vírus para infectar outras células. Garanto que isso você já está craque, né? Porque você já viu o vídeo aqui no canal sobre vírus. Se não viu, vai lá, veja que eu explico em detalhes sobre a invasão e os ciclos virais. Bom, gente, aqui então mostrando como que o vírus faz para penetrar na célula, ou seja, para colocar o seu material genético, porque a cápsula de proteína não penetra na célula, é só o material genético. Veja, essas espículas é que se encaixam nessas proteínas das células e engana a célula. A célula acha que é um corpúsculo que pode entrar nela sem nenhum problema. E quando ela percebe, já não dá para fazer mais nada. Nós temos hoje duas variantes daquela primeira cepa virótica que apareceu do SARS-CoV-2. Nós temos a variante Delta. Essa variante Delta, ela foi detectada na Índia em outubro de 2020. A mutação do vírus SARS-CoV-2, causador da Covid, conhecida como variante Delta, aconteceu então na proteína Spike. E a outra, muito mais moderna, né, é a nossa Omicron. É o primeiro caso confirmado de Omicron, foi na África do Sul em 2021, ou seja, esse ano que nós estamos agora. A variante Delta possui algumas aí, 18 mutações, para ser mais exatos, nas suas espículas. Já a Omicron tem 43 mutações, gente, naquela proteína que vai enganar a célula. Então ela tem muito mais chance de enganar a célula do que a proteína Delta. Mas nós temos ainda que estudar mais sobre a Omicron para ver o seu impacto na saúde dos indivíduos. Então, o primeiro modo que a gente tem de combater esses invasores são os soros. Os soros é uma forma de tratamento, não de prevenção. Você só toma soro depois que você está doente. Você já deve ter ouvido falar em soro para cobra, né? Para veneno de cobra, antiofídico. O agente causador da doença é inoculado em um animal, normalmente em cavalos, que responde produzindo anticorpos. Depois, utiliza-se o plasma do animal para separar as imunoglobulinas, que são a defesa do organismo, que atuam então contra os organismos invasores. E, por último, trata-se então de uma reação chamada de imunidade passiva. Por que imunidade passiva? Porque não é o seu corpo que está criando a defesa. Você pegou o agente, colocou em um cavalo, depois tirou o sangue do cavalo, separou ali o plasma e o soro e eles possuíam anticorpos. E você coloca no corpo do indivíduo para combater aquele micro-organismo. Então não é você que está produzindo esse combate ao micro-organismo. Você já pegou de um outro animal. Por isso a gente chama isso de proteção passiva. Os soros, então, podem ser utilizados para animais peçonhentos, como cobra, aranha, escorpiões, por doenças virais, doenças bacterianas, combate a doenças já adquiridas. Tá? Então, o soro é para quem já está doente. Se você olhar aqui no cantinho, você vai perceber, por exemplo, a presença do plasma. A gente deixa o plasma um tempo, aqui o sangue está separado, né? Você tem as células do sangue, as hemácias, que são as células vermelhas, as células brancas, que são os leucócitos, e o plasma. Com o tempo, esse plasma coagula e o que sobra em cima é o soro com os anticorpos. Então, esse soro ele contém anticorpos prontos, faz uma imunização momentânea, mas ele não tem células de memória. É diferente da vacina. Porque na vacina você tem células de memória. Aí você, quando pegar essa doença, você já está preparado. Então a vacina ela vem antes do soro, antes da doença. E o soro vem depois da doença. Para que serve o soro? Para tratar pessoas já infectadas. Quais são os prós?
controla de forma precisa a quantidade de anticorpos introduzidas no paciente. E quais são os contra? Por ser um produto ainda precisa passar por testes clínicos antes de obter autorização para ser utilizado. E as vacinas? Chegamos no nosso assunto de hoje, que são as vacinas. As vacinas, então, elas preparam o organismo para responder quando ocorre uma infecção. Ou seja, a vacina é preventiva, enquanto o soro é curativo. Inocula-se um agente patogênico em um organismo. Prepara o sistema imunológico para se defender quando o corpo tiver contato com esse micro-organismo novamente. Ou seja, a ideia da vacina é criar células de memória. Normalmente ela pode ser por vírus fragmentados ou vírus inteiros inativados que não são capazes de adoecer o indivíduo. Mas ela dá uma imunidade chamada ativa. Por quê? Porque o vírus faz com que o nosso sistema produza anticorpos. Nós estamos produzindo, por isso, imunidade ativa. Você sabe a origem das vacinas? Tem ideia quando que começou isso? Olha, gente, lá no século X, os chineses, eles extraíam lascas das feridas geradas pela varíola e maceravam até virar um pó. E em seguida eles assopravam aquele pó no rosto das pessoas para protegê-las da temida infecção que era a varíola. Não se tinha esse nome ainda de vacina. A nomenclatura de vacina ela veio no final do século XVIII, mais especificamente em 1798, proposta pelo inglês Edward Jenner. O termo vacina advém da expressão científica atribuída à varíola bovina. O nome científico é Variolae vaccinae. Daí surgiu a sugestão do Edward Jenner para chamar isso de vacina. A vacina inglesa constituía na remoção do pus. Esse pus estava na ferida, lá no momento dos camponeses, e tirava aquele pus e aplicava na lesão de um outro doente, esperando que o organismo conseguisse combater essa doença. Em 1881, o cientista francês Louis Pasteur, que foi um dos maiores microbiologistas que já existiu, começou a desenvolver a segunda geração de vacinas, que teve uma distribuição em massa. Ela visava combater principalmente a cólera aviária e o botulismo. Ela é uma doença bacteriana, tá? Então, veja, as vacinas elas podem ser utilizadas para doenças virais e doenças bacterianas. Você já ouviu falar em vacina para meningite, tanto viral como bacteriana. Ela é uma imunização ativa, mas é artificial, porque você tem que tomar a vacina. Ela introduz no organismo antígenos, que normalmente são micro-organismos, que induzem a produção de anticorpos, formando células de memórias e prevenindo contra as novas doenças. Como as vacinas são desenvolvidas? Bom, eu tenho a vacina atenuada. Essa vacina atenuada, ela contém agentes infecciosos vivos, mas extremamente enfraquecidos. Nós temos também a vacina inativada. Elas enganam o sistema imune com um agente infeccioso morto ou uma partícula dele. Então, você pode ter atenuada e inativada. E por último, aqui a mais moderna de todas as vacinas, essa que você já ouviu falar um monte, que é a vacina de RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, ele é produzido em laboratório e nós veremos a seguir. Então aqui tem atenuada, onde um gado no seu organismo e o seu organismo produzindo antimemória, ou pega essa doença, que é o caso do sarampo. Para que servem as vacinas? Prevenir o adoecimento quando a pessoa entra em contato com o vírus. Prós. A vacina confere imunidade duradoura e diminui casos graves das doenças, evitando óbitos, né, e as internações. Contras. Nenhuma vacina é 100% eficaz. Então o indivíduo pode adoecer, mas a doença vem de maneira muito mais leve. A vacina de RNA mensageiro, essa que você está curioso, né? Então veja,
vamos pensar o seguinte: o objetivo do RNA mensageiro é criar anticorpos contra um vírus que ameaça a saúde humana. Ao invés de inserir o vírus atenuado ou inativo no organismo de uma pessoa, esse novo imunizante ensina as células a sintetizarem uma proteína que estimula a resposta imunológica do corpo. Como assim? Recapitulando, vamos lembrar aqui de algumas coisas. O DNA, que é o nosso material genético, é ele que armazena todas as informações do nosso organismo, certo? O DNA, ele é uma molécula gigante. Ele é encontrado basicamente no núcleo das células. Mas, por ser uma molécula muito grande, o DNA não consegue deixar o núcleo. Ele está sempre dentro do núcleo ou em outras organelas, como ribossomo, cloroplastos e mitocôndrias. Mas acontece que quem produz proteína não está no núcleo, está no citoplasma, que são os ribossomos. Mas se a mensagem está no DNA, como que essa mensagem vai chegar até o ribossomo para ser produzida? Aí que está. O DNA, ele produz a fórmula da proteína que precisa ser produzida na célula. Como o DNA não sai do núcleo para levar essa informação até o ribossomo, ele manda um mensageiro. Esse mensageiro carrega com ele a fórmula para a produção da proteína que a célula está esperando. Como esse mensageiro nós chamamos de RNA. Então, o RNA, por levar a mensagem, ele é chamado de RNA mensageiro. Ele é um pedaço do DNA. E esse pedaço do DNA será levado até os ribossomos, onde a mensagem será lida e a proteína será produzida. Então, a fita de RNA mensageiro, ela leva a mensagem da proteína. E essa proteína, então, ela vai ser utilizada pela célula. Certo? O que o ser humano fez? Ele produz agora essa fórmula da proteína em laboratório. Então o RNA mensageiro, ao invés de ser produzido lá na célula, ele é produzido em laboratório. E aí acontece que, a partir desse momento, então, você tem que inocular o RNA mensageiro produzido em laboratório no organismo do ser humano. Como o RNA mensageiro ele é muito frágil, ele se decompõe muito fácil, então esse RNA ele é envolvido por uma gota de gordura e é injetado no músculo do indivíduo. Quando o teu organismo leva essa substância até a célula, essa substância penetra na célula e vai até os ribossomos, onde ela será produzida. Essa é a base da síntese de proteína, que é o dogma central da biologia. Então, veja, essa proteína é a proteína que tem a fórmula copiada da espícula da proteína spike do vírus. Então, o que nós fizemos? O que o ser humano fez? Pegou o vírus, decodificou, descobriu qual é a sequência que produz a proteína spike, que é aquela que engana a célula, e fez o quê? Produziu em laboratório. E agora nós vamos espalhar a proteína do vírus no nosso organismo, para quando o vírus chegar, né, os nossos anticorpos já estarem prontos. Tá certo? Então, essa vacina de RNA mensageiro, ela é uma vacina muito moderna. E eu coloquei aqui um resuminho para você, tá? Sobre o que eu acabei de falar. E você pode, quando precisar gravar a sequência, parar o vídeo aí e lembrar então que o homem introduz no corpo o RNA mensageiro que leva a fórmula da proteína do vírus, certo?
Essa que está te aparecendo aí, ó. Essa proteína que está lá na estrutura do vírus. É ela que vai enganar a célula e mandar o seu material genético lá para dentro. Tá certo? Então nós mandamos antes do vírus chegar, o nosso corpo já produz um monte de anticorpos, porque ele percebe que aquela proteína é diferente, e quando o vírus chegar, nós já estamos com os anticorpos todos prontos. Tá certo? Então tá aqui a estrutura, como que a vacina é feita. Veja, o RNA envolto por gotículas de gordura, chega até a célula. Esse RNA mensageiro tem então a fórmula da proteína do vírus, e as nossas células produzem essas proteínas, e quando essas proteínas são produzidas, o nosso corpo percebe que tem alguma coisa diferente, produz anticorpos. Certo? Agora, gente, mito. Não há possibilidade alguma da proteína alterar o DNA de quem recebeu e nem das próximas gerações. Porque a vacina, ela não vai até o núcleo da célula. A vacina fica no citoplasma. Então todo o material genético está lá no DNA, no núcleo. Então a vacina, ela leva o RNA mensageiro em quem pode produzir a proteína, que são organelas chamadas ribossomos, certo? Sem alterar, de hipótese alguma, o material genético das nossas células. Por que a vacina de RNA mensageiro é tão inovadora? Porque ela tem uma agilidade, a fabricação é sintética e rápida. Nós podemos alterar essas mensagens em laboratório. Por isso que quando surgem as novas variantes, nós podemos rapidamente anulá-la. A flexibilidade, ela pode ser alterada rapidamente para agir contra as variantes. E a produção pode ser feita em grande escala, em milhões e milhões de doses. E eficácia e segurança. A resposta imunológica é confiável. Nós temos muitos estudos provando a segurança das vacinas. Estágios que devem passar numa vacina de RNA mensageiro. O primeiro é dedicado à comprovação da segurança da vacina. Desse modo, são avaliadas as relações entre dosagens distintas e as ocasionais reações adversas. O segundo serve para atestar o nível de eficácia do imunizante perante a análise da resposta imunológica do organismo. Terceiro, a segurança e a efetividade da vacina são finalmente colocadas à prova após a aplicação na população. Veja que aqui no Brasil o número de mortes caiu drasticamente depois que a vacinação se iniciou. Algumas doenças combatidas com vacinas, só algumas. Tétano, difteria, febre amarela, tuberculose, sarampo, poliomielite, cachumba, rubéola, varíola. E agora a Covid-19. Como seria conviver com tantas doenças ao longo das décadas sem as vacinas? Como será que viveríamos nos dias de hoje sem as vacinas? Certamente viveríamos, mas com certeza, né, sem a mesma expectativa e qualidade de vida. Por que a vacinação é importante? Porque ela reduz o número de casos de doenças infecciosas em toda a comunidade, uma vez que a transmissão é diminuída. Diminuição do número de hospitalizações, redução de gastos com medicamentos, redução da mortandade, erradicação de doenças. Nós temos várias doenças que estão erradicadas no Brasil, como é o caso da poliomielite, por exemplo. Né? É uma vacina antiga, mas hoje nós não temos mais casos de poliomielite no Brasil. Certo? Então é muito importante manter a vacinação. Veja, nós paramos de vacinar da febre amarela, a febre amarela começou a voltar. Paramos de vacinar o sarampo, porque teve essa onda da antivacina, o sarampo está voltando. Então não podemos abaixar a guarda, não. Certo? Proteja-se. Não deixe de tomar as vacinas. A sua vida é a coisa mais importante que você possui. Eu sou o professor Arley, esse é o canal Biociência. Não se inscreveu ainda? Vai lá, se inscreve, aproveita, dá um like no canal. Eu vou, mas eu volto em breve. Tchau, galera!